O Musiala é um dos destaques da sua seleção, usando a camisa 10 da Alemanha, mas se ele quisesse, poderia estar defendendo outra seleção. Ele nasceu em Stuttgart, de mãe alemã e pai nigeriano, mas foi para a Inglaterra muito jovem, fazendo base no Chelsea e defendendo os Three Lions durante quase toda a sua carreira mirim, inclusive no Sub-21 ainda em 2020. Mas talvez Leão não seja o animal favorito dele, porque não só ele troca o Chelsea pelo Bayern antes mesmo do profissional, como também decide jogar pela Alemanha. Ele disse que a decisão foi muito difícil. Eu tenho um coração alemão e um coração inglês. Ambos os corações continuam batendo. Segundo o Jamal, ele pensou durante anos aí para tomar essa decisão e escolheu a terra onde nasceu, ouvindo o seu coração. Assim ele se tornou o jogador mais jovem a representar a seleção alemã numa grande competição quando atuou na Eurocopa em 2021. O Kane, que depois virou companheiro dele no Bayern de Munique, até brincou que se ele tivesse chegado antes no clube, teria tentado convencer o Musiala a permanecer jogando pela Inglaterra. Imagina só esse elenco inglês que já é brabo se tivesse o Musiala também, né? Por falar em Inglaterra, um dos craques dessa seleção é o Declan Rice, que justamente fez o contrário do Musiala e optou pelos ingleses depois de muito tempo jogando pela seleção da República da Irlanda. Ele recebeu o convite para jogar pela Irlanda, já que os seus avós são irlandeses, né? Então ele jogou nas seleções de base do país ali desde o Sub-16 e foi indo até chegar a atuar pelo profissional em 3 partidas amistosas. Olha só que doideira, mas essa foto aí é o Rice pela seleção principal da Irlanda marcando o Mbappé. Acontece que ele começa a se destacar no West Ham, né? E aí surge esse interesse da Inglaterra, com ele até deixando de ser convocado algumas vezes pela Irlanda enquanto se decidia. Os irlandeses ficaram com tanto medo de perder o Rice que o treinador chegou a dizer que faria um time ao redor dele, com ele sendo a peça principal para poder segurar o cara. Mas não teve jeito e logo em 2019 ele fez a troca e desde então vem sendo figurinha carimbada nesse estrelado elenco inglês. Vale lembrar que isso aí é permitido porque ele tinha defendido a Irlanda apenas em amistoso, não numa competição oficial. E assim, é meio que difícil culpar o moleque de escolher a Inglaterra, né? Faz sentido porque ele nasceu na Inglaterra, cresceu lá, mas os irlandeses não gostaram nada dessa história e até hoje enxergam o Rice meio que como um traidor, sacou? Outro que fez exatamente o mesmo caminho foi o Jack Grealish. Ele nasceu em Birmingham, na Inglaterra, só que ele também tem ascendência irlandesa e jogou nas categorias de base da seleção da Irlanda, mas por questões ali de pertencimento mesmo, por se achar mais inglês do que irlandês, né? Ele decidiu fazer a troca ainda no Sub-21 para defender os 3 leões, mas até demorou bastante pro cara estrear, beleza? Ele era 10 e faixa no Aston Villa, mas só foi jogar pelo time principal da Inglaterra em 2020 com quase 25 anos, e hoje, quando é convocado, quase sempre é como um reserva, né? Mas é aquela coisa, reserva numa seleção grande ou titular absoluto numa seleção mais fraca? O Grealish fez a escolha dele, né? Agora um cara que fez meio que uma escolha oposta e deu muito certo é o Sebastian Haller. O Haller tem ascendência costa-marfinense, mas ele nasceu na França e cresceu por lá, né, em Paris, e por isso ele fez toda a base em times franceses e inclusive foi convocado pela seleção francesa de base desde o Sub-16 até o Sub-21. Acontece que pela seleção principal ele nunca tinha sido chamado e ali em 2020 ele vivia um momento em baixa no West Ham e surgiu a proposta para defender a seleção da Costa do Marfim e aí ele aceitou. E fazia sentido também porque o time francês era recheado já de jogadores no ataque ali, e aí ele meio que sem espaço tomou uma decisão de ir pra Costa do Marfim e no final das contas tudo deu muito certo, né? Ele tem aquela história de superação maravilhosa em que ele venceu uma batalha contra o câncer e logo depois foi jogar a Copa Africana de Nações e foi o herói da seleção marfinense fazendo gol do título na final. O que rendeu até essa recepção calorosa aí quando ele voltou pro Borussia Dortmund. Falando em Costa do Marfim, o próximo da lista é o Zaha. Ele que cansou de meter gol na Premier League pelo Crystal Palace, né? É marfinense e não tem nenhum parentesco europeu não, beleza? Só que acontece que ele chegou na Inglaterra bem novinho, com apenas 4 anos e acabou fazendo a base inteirinha lá, inclusive na seleção inglesa. Ele chegou a jogar no profissional da Inglaterra em 2 amistosos, 20 minutos em campo apenas, né? E aí sem muito espaço depois decidiu mudar e jogar pela Costa do Marfim. Eu cresci aqui, mas mesmo depois de todos esses anos, o povo marfinense me apoiou em todas as situações. Eles mostraram amor por mim. Então, quando a oportunidade chegou, eu pensei, agora é o momento. Mas diferente do Haller, não dá pra dizer que a troca deu muito certo. É bem verdade que na Inglaterra ele provavelmente não teria espaço também, mas na Costa do Marfim parece que ele nunca se deu muito bem com o resto do time. Diz a lenda que ele não falava nem francês muito bem, então a comunicação era complicada e não vem sendo convocado pela seleção. Inclusive ficou de fora dessa conquista da Copa Africana de Nações. Então meio que entre as duas seleções ele acabou terminando com nenhuma, né?
Outro jogador que decidiu não atuar pelo seu país de origem foi o Rakitic. Ele que foi ídolo e multicampeão ali no Barça e no Sevilha, né? É natural de Rheinfelden, na Suíça, só que os pais dele são de origem croata. Então ele fez grande parte das categorias de base pelos suíços, né? Desde o sub-16, mas acabou trocando ainda na base, ali no sub-21, pra defender a Croácia. E aí depois acabou atuando com a camisa xadrez aí no profissional por mais de 100 jogos. E foi uma bela decisão, porque ele fez parte aí da melhor geração croata da história, como um dos grandes jogadores daquela Croácia que chegou na final da Copa do Mundo de 2018, né? Apesar de já ter se aposentado da seleção em 2020. E se tem um cara que teve muita opção de que seleção jogar foi o Aubameyang. Ele nasceu na França, mas tem pai gabonês, mãe espanhola e foi formado na base do Milan, inclusive chegando a atuar no sub-19 da Itália. Só que o convite da base francesa brilhou mais aos olhos e ele decidiu jogar lá atuando em um amistoso do sub-21. Só que isso não durou muito tempo, né? Porque o pai do Alba também foi jogador e representou a seleção do Gabão como capitão. E assim o nosso querido Pierre quis seguir os passos do seu pai e ainda em 2009 fez a mudança para defender o país africano. E é curioso como ele poderia ter jogado por 3 gigantes, né? França, Espanha e Itália, mas acabou optando pelo Gabão, que nunca jogou uma Copa do Mundo na sua história e até hoje ele já se aposentou da seleção, mas realmente seguiu os passos do seu velho aí e capitaneou a seleção muitas e muitas vezes. E a gente segue agora com o nosso querido Iñaki Williams, que tem uma identificação muito grande com o Bilbao, né? Porque ele é de fato nascido na Espanha, mas com raízes africanas, já que tem os seus pais ganeses. O Iñaki jogou na base espanhola, foi até convocado para a seleção profissional, mas só chegou a jogar um amistoso pela Fúria, né? E o caso dele é meio doido porque ele chegou até a rejeitar a seleção ganesa e dizer que apesar de respeitar as suas raízes e tal, ele se sentia mais basco mesmo e não ganês, e por isso ele meio que não queria roubar a vaga de nenhum jogador que fosse 100% de Gana, digamos assim. Mas acabou que 6 anos depois de estrear pela Espanha nesse amistoso, ele voltou atrás e decidiu representar sim a seleção de Gana, inclusive jogando a Copa do Mundo do Catar pelos africanos. Essa mudança de ideia veio muito porque o avô dele aparentemente disse: pô, Iñaki, eu não tenho muito tempo de vida e seria meu sonho te ver jogando por Gana, né? E assim, sem chances na Espanha, ele não pensou 2 vezes e trocou de país, beleza? E também tem uma curiosidade que o seu irmão mais novo, o Nico Williams, não seguiu os passos do irmão mais velho e defende mesmo a seleção espanhola. Chegamos no caso do Brahim Dias, que é muito parecido com o do Iñaki, né? Ele é espanhol, nascido em Málaga, mas tem pai marroquino, só que nas seleções de base defendeu a Espanha sim, inclusive jogando a Eurocopa Sub-21 e também foi convocado para a seleção principal espanhola, disputando eliminatórias da Copa e tudo, mas ficou no banco, né? Então ele só entrou em campo pela Espanha no amistoso contra a Lituânia, chegando até a marcar um gol. Depois disso não teve mais muitas chances e ele acabou trocando então a chance de ser convocado pela Espanha, onde talvez ele fosse apenas mais uma peça, né, para ser o camisa 10 e importante ali na seleção de Marrocos. Ele disse: eu me sinto 100% espanhol e 100% marroquino, mas complementou dizendo que ouviu o seu coração para tomar essa decisão, citando também o projeto da seleção marroquina e o afeto que os torcedores demonstraram por ele. Agora imagina só se ele toma essa decisão antes e participa do incrível Marrocos que chegou nas semis da Copa do Mundo, né? E por falar nessa campanha de Marrocos, um dos craques do time foi o Ziyech, outro que também trocou de seleção. Ele que tem origem marroquina, mas nasceu na Holanda e fez a base toda no país até o Sub-21, jogando, por exemplo, uma partida no mesmo time do Ake. Mas na hora de escolher qual seleção jogar, ele foi lá e escolheu as suas raízes marroquinas, muito pelo apelo da mãe e dos seus parentes. Em 2018, a primeira Copa do Mundo dele com o Marrocos parecia ter sido um passo atrás, porque ele foi para uma seleção mais fraca, né, e caiu facilmente na fase de grupos. E depois as coisas ficam piores ainda, porque ele tem uma treta feia com o treinador da seleção na época, que era o Vahid Halilhodzic, e acabou não sendo mais convocado, chegando até a dizer que largaria a seleção por conta disso. Então parecia um pesadelo, né? Mas a decisão milagrosa de mandar esse técnico embora e contratar o treinador Walid Regragui deu certo demais para Marrocos. O famoso cabeça de abacate voltou a convocar o Ziyech e juntos eles fizeram aquela campanha absurda na Copa, levando uma seleção africana a uma semi de Copa do Mundo pela primeira vez na história. Por falar nisso, o Dumfries é um lateral que a gente conhece jogando pela Inter de Milão e pela bola que ele jogou nessa última Copa do Mundo, já que ele foi um destaque da Holanda, né? Mas o que pouca gente sabe é que o cara simplesmente já defendeu a seleção arubana. Exatamente, o Dumfries em si é holandês, né? Nascido e criado na Holanda, mas o seu pai é de Aruba, um país do Caribe,
e aos 18 anos ele chegou a jogar uns amistosos pela seleção arubana, mas não durou muito não, porque o sonho dele era representar a Holanda. Se liga, aparentemente ainda quando moleque ele colocava nas paredes do seu quarto os seus objetivos para a carreira, e uma das coisas que ele pintou lá foi: um dia eu vou jogar pela seleção, no caso a holandesa. E deu muito certo, né, porque mesmo depois desses amistosos por Aruba, poucos anos depois ele recebeu chances nas seleções de base da Holanda. Em 2018 estreou no profissional e foi muito importante na última Copa. O Kevin Prince Boateng é mais um que fez um caminho parecido. Ele é alemão de pai ganês e foi presente nas seleções alemãs de base desde bem novinho. Inclusive a raiz dele lá em Berlim não é esquecida, eu lembro de caminhar por lá e ver esse muralzão aí com o Kevin Prince Boateng estampado. Ele nasceu e cresceu na cidade, né? Mas esse temperamento, personalidade forte dele que sempre teve, não bateu muito com a mentalidade da seleção da Alemanha. Vale lembrar que os alemães geralmente gostam mais de regras, são em geral mais certinhos, estruturados. Então essa energia meio caótica do Kevin Prince Boateng acabou fazendo ele sair fora pra não comprometer e acabar sendo odiado lá dentro, né? Então ele seguiu o pai e decidiu defender a seleção de Gana. E pô, não dá pra dizer que trocar de seleção pra ele evitou alguma coisa em relação ao caos, porque ele brigou com a delegação e arrumou problema de novo e foi expulso do time por indisciplina no meio da Copa de 2014. E desde então nunca mais foi convocado pela seleção. Então dá meio que pra dizer que ele defendeu as duas e brigou com as duas, né? Um feito inédito aqui na lista. Mas não o único, porque a gente termina justamente com um dos casos mais curiosos, o do goleirão Svilar da Roma. O Mili Svilar apareceu pro mundo mais na temporada 23-24, quando o De Rossi assumiu o comando da Roma e não tirou mais o jovem goleiro da equipe, onde ele se destacou demais na reta final da temporada. Ele é nascido na Bélgica e jogou pelas seleções de base belgas durante toda a sua infância, mas talvez por temer não ter tantas chances na seleção, ele, que tem pai sérvio, foi convencido pelo seu paizão e acabou aceitando um convite para defender a Sérvia em 2021, num amistoso. Só que aí que vem a treta. Naquela época o Svilar ainda era uma promessa, um goleiro que muitas vezes era reserva. Só que agora em 2024 ele tava bem, voltou a ser convocado pela Sérvia e provavelmente iria para a disputa da Eurocopa, mas ele rejeitou. O seu coração disse para ele voltar a defender a seleção da Bélgica. O problema é que ele defendeu a Bélgica nas seleções de base, trocou para a Sérvia e agora quer voltar para a Bélgica, e segundo o técnico belga, o Tedesco, ele não pode fazer esse retorno. O treinador afirmou que a equipe jurídica da seleção belga disse que o Svilar não pode ser convocado pela seleção principal mais. Então não só ele não vai poder jogar pela seleção da Bélgica, e obviamente não foi convocado, como agora o técnico da Sérvia também não gostou da atitude dele e disse que não vai mais convocar. Tem aquele ditado de que quem quer sentar em dois bancos, senta no chão, e o Svilar, pelo menos por agora, tá sem seleção. Se você sentiu falta dos brazucas com dupla nacionalidade, o Thiago Mota, o Diego Costa, entre outros, a gente tem um vídeo só sobre isso. Dá uma olhadinha aí que talvez você goste também, beleza? Obviamente tem muitos mais nomes pra comentar, a gente escolheu algumas das histórias mais bacanas. Se você lembra de outras, deixa nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!